Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, onde hoje nós falaremos sobre o M-Files e daremos uma ideia geral de como funciona esse software que vem revolucionando o mercado de ECM, GED e AM, que é mais uma sigla para designar softwares desse segmento. O M-Files é uma ferramenta que foi desenvolvida na Finlândia e foi introduzido no mercado americano em 2009, justamente no auge da crise americana, num cenário muito parecido que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E o interessante é que lá, nos Estados Unidos, esse software começou a ser comercializado sem muito alarde, sem muita propaganda, e em pouquíssimo tempo ele teve muito sucesso. Pois ele é um software extremamente fácil de implementar, fácil de acesso ao usuário, a curva de aprendizado dele e adoção pelo usuário é bastante rápida, é bastante simples, pois ele tem bastante similaridade com o pacote Office, com o dia a dia do usuário. Ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Como eu disse, em pouquíssimo tempo ele teve bastante sucesso e aqui vocês podem conseguir ver alguns prêmios que ele teve em pouquíssimo tempo. Tá? Vale a pena destacar que ele está presente no quadrante mágico do Gartner desde 2012. Tá? Então 2012, 2013, 2014 e também agora em 2015 ele foi eleito um software bastante importante para esse segmento e que consegue entregar aquilo que promete. Tá? Vale a pena destacar também os outros prêmios que ele recebeu, foi da Forrester, da Deloitte, foi finalista no mercado europeu e alguns outros prêmios que estão descritos aqui nesta tela. Tá? Aqui são alguns clientes onde já temos o M-Files implementado e vale a pena destacar que já temos clientes implementados em mais de 100 países distribuídos em torno do globo. Tá? No Brasil, a gente já tem alguns cases importantes, eu não posso listá-los aqui por uma questão de confidencialidade com os clientes que a gente tem implementado. Mas, caso vocês tenham necessidade, por favor, entre em contato com a gente, que a gente consegue colocá-los em contato com esses nossos clientes. O cenário do mercado atual, obviamente, eu não sou nenhum economista, nenhum, enfim, guru, né? Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas de uma forma geral a gente vai explicar que, obviamente, a economia brasileira, nós vivemos um cenário de crise. Obviamente, esse quadro, vocês já viram esse mesmo quadro em várias outras apresentações, mas a ideia é que os custos invisíveis sejam a ponta do iceberg e o grande custo realmente esteja dentro de uma forma de processos internos mal elaborados, que impactam na produtividade e onde você tem pessoas ou processos que são extremamente morosos e burocráticos. A ideia do M-Files é justamente quebrar este paradigma, quebrar esse tipo de problema que você possa encontrar dentro da sua empresa e tornar a sua empresa mais eficiente, com tomadas de decisões muito mais rápidas, onde você consiga corrigir o problema de forma proativa e não somente reativa. Ok? Um outro dado importante é que 6% do custo das empresas, de uma empresa média brasileira, ela está baseada em documentos, tá? Seja na produção, na confecção, na guarda e no armazenamento dessas informações. Tá? Um outro dado extremamente importante é que cada funcionário da sua empresa gasta, em média, 150 horas, tá, para pesquisar ou procurar documentos, seja ele de forma digital, seja ele de forma física. Muitas vezes eu salvo o meu arquivo dentro da minha estrutura de pastas e não lembro onde eu guardei este arquivo. E aí cai a dificuldade de conseguir encontrar este documento, seja ele em formato Office, seja ele dentro de um e-mail, seja ele dentro de uma pasta PST e assim por diante. Tá? A ideia do M-Files é justamente facilitar e linkar estes documentos que estão armazenados de forma desestruturada ou de forma espalhada dentro da empresa e você consiga concentrar essas informações linkadas umas com as outras. Tá? Você consegue linkar uma informação de onde quer que seja esta fonte de informação, seja ela um e-mail, seja ela uma conversa pelo cliente, seja uma gravação de telefone, seja os dados que estão no meu CRM, no meu ERP, e eu consigo fazer a integração de todas essas informações e centralizá-las num único ponto para tomada de decisão ou para que eu consiga criar o histórico deste cliente.
Tá? Um ponto importante é o retorno do investimento de uma ferramenta como essa. Em alguns casos, por força de lei ou de determinação, regulamentação, você é obrigado a ter uma ferramenta como essa. Em outros casos, é estratégico, você consegue ter o retorno de investimento dessa ferramenta extremamente rápida, até porque é uma ferramenta que cabe no bolso de qualquer cliente e a gente consegue trabalhar de forma pontual dentro de uma empresa e ir crescendo de acordo com a necessidade do cliente. Isso é bastante comum, a gente inicia os nossos projetos de forma bastante pequena e vai implementando de modo com que toda a empresa seja gerenciada pelo M-Files, tá ok? Então ela é uma ferramenta bastante amigável e flexível neste ponto. Com o M-Files é possível fazer a gestão do processo de pessoas, ter controle e tracking, né, da gestão dessa informação. Eu consigo saber quem fez, quem visualizou, o que fez, quando acessou esse documento. A gente tem condições de ter todo esse tipo de informação. Ele faz isso de forma natural e sem necessidade de ficar fazendo grandes configurações dentro do software. O acesso é ilimitado dos documentos de qualquer dispositivo ou local, desde que o usuário tenha permissão ou a empresa ou quem quer que seja que esteja acessando essa informação tenha direito e privilégio de acessar esse tipo de informação. Tá? A gente consegue criar hierarquia dentro do M-Files para que você consiga permitir ou não acesso à informação. Disponibilidade para gestores, funcionários, fornecedores e clientes, seja ele internamente na minha rede ou seja ele externa. Eu consigo acessar as informações pela internet, pelo meu smartphone ou pelo meu tablet, qualquer que seja o sistema operacional que esteja rodando nesses dispositivos. Tá? O software é 100% web, 100% seguro, 100% móvel e é possível aplicá-lo ou implementá-lo em ambiente de cloud também. Okay? Você consegue gerenciar todas as informações do seu negócio, onde é que quer que esteja essa informação. O mais importante do M-Files, o grande paradigma que ele quebra, é justamente quebrar, né, essa barreira onde nós temos a gestão da informação armazenada em estrutura de pastas. O mais importante para o M-Files é o que é o documento e não onde ele está armazenado. Tá, okay? Então, qual o documento que eu quero acessar? Eu tenho direito a acessar? Então você terá acesso a essa informação. Eu não preciso me preocupar, por exemplo, onde está armazenado esse documento, se eu tenho acesso àquela pasta e o TI, né, precisa liberar ou não o acesso à minha pasta ou aquele caminho onde esteja armazenado. Em algumas empresas, essas informações elas chegam a ser até replicadas em várias pastas ou em vários departamentos. E muitas vezes essa informação ela não está atualizada. Acontece algum tipo de update, algum tipo de atualização, eu tenho que atualizar em várias pastas, em vários caminhos. Né? Com M-Files eu faço isso uma única vez, eu não tenho uma estrutura de pasta. Eu tenho simplesmente esse documento que ele é válido para várias empresas ou para vários usuários. E esses usuários conseguem acessar sempre a informação mais atualizada, sem necessidade de criar grandes estruturas complexas, como armazenamento de pastas e permissionamento de pasta. Tá, okay? Eu simplesmente dou a permissão para aquele grupo de usuários e ele já tem a atualização da informação. Tá legal? Outro ponto importante do M-Files é simplesmente salve-o. Em poucos steps ou em poucos passos, você consegue armazenar um documento clicando e arrastando, clicando com o botão direito, dentro da própria aplicação, salvando no repositório. Ele vai abrir um pop-up, uma janela para que você preencha as informações básicas daquele documento e aquele documento será armazenado de forma segura e você vai conseguir encontrá-lo de forma bastante simples e bastante eficiente. Tá? Essa é a ideia do M-Files, que você tenha controle e acesso e seja bastante amigável para o usuário. Existe um estudo que tem 98% de adoção por parte dos usuários. Tá? Então é uma ferramenta que realmente consegue agilizar e facilitar a vida do usuário.
Tá, ok? Todo o software foi desenvolvido baseado do lado do usuário. Foi para facilitar a vida dele. Né? Ele não foi pensando na otimização dos processos internos da empresa. Tá? Ele foi pensado principalmente na questão do usuário, pois se ele não adotar, se ele não comprar a ideia, provavelmente o seu software, o seu projeto de ECM dentro da empresa, ele estará fadado ao fracasso. Ok? O M-Files ele pode ser instalado localmente em ambiente cloud ou até mesmo em ambiente híbrido, ou seja, eu tenho instalado o meu M-Files localmente dentro da minha empresa com uma cópia, uma réplica, um backup na minha nuvem. E eu consigo trabalhar dessas duas formas, eles se conversam e eles fazem um sincronismo automaticamente. Tá ok? Eu consigo trabalhar em vários navegadores de internet, em vários sistemas operacionais, se for o caso. Aqui são os principais: Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari, Google Chrome. E aí eu consigo também trabalhar em ambiente mobile, utilizando as plataformas Android, iOS ou Microsoft. Tá? Então, caso eu tenha um smartphone ou um tablet que utilizam esses sistemas operacionais, basta eu entrar na minha Google Play ou na minha Apple Store ou na minha Microsoft Store e eu consigo fazer o download do meu aplicativo e utilizar ele de forma bastante simples e intuitiva. Tá legal? Um ponto importante neste quadro é que a informação na empresa ela está distribuída, né, está espalhada. Muitas vezes a informação do cliente está num sistema, está num CRM, existe uma troca de e-mails que eu preciso centralizar e que eu preciso localizar, descobrir onde está essa troca de e-mails, com quem falou com o cliente e centralizar essas informações num único ponto. E é justamente isso que o M-Files faz. Tá? Ele pega essas informações, coleta essas informações e traz numa tela onde você consegue ter todo o controle de histórico de conversas ou de troca de informações com aquele cliente, ou aquele caso, ou aquele projeto. Tá, ok? Então ele de forma bastante simples consegue fazer isso. Tá? Aqui são os sistemas integrados já nativamente dentro dele. Tá? E se caso você não utilize um sistema que esteja aqui, por favor, consulte-nos, que o M-Files ele permite a conexão via ODBC através de qualquer tipo de banco de dados, e a gente consegue extrair informações e fazer integrações com esses sistemas também. Tá, ok? Então, algumas listadas aí, que são padrões de mercado, que a gente também já faz nativamente. Outro ponto importante também é que dentro dele já vem integrado o workflow. Dentro desse workflow, imagine que eu tenho uma situação aqui onde eu tenha já o meu processo desenhado dentro da empresa, e para fazer a aplicação dele, eu simplesmente desenho, né, essa é a tela do M-Files, que eu vou clicando e arrastando essas setas e essas etapas, onde eu consiga fazer todo o meu workflow e fazer a transação, se for o caso, até automática desses documentos, dependendo da situação. Tá legal? Ou por data, ou por situação, ou por preenchimento de informação neste documento. Legal? E aqui eu consigo fazer e acompanhar o status desse documento, com quem está parado, quem está atrasando o processo, está pendente na mão de quem, no usuário de quem. E aí, com isso, a gente consegue identificar os gargalos dos processos dentro das empresas. Tá? É possível também fazer relatórios e dashboards e, eventualmente, fazer um business intelligence dentro da empresa também. Tá? Imagine que eu tenha todo o histórico de evolução de um determinado produto, de um determinado cliente, ou enfim, né? E eu consiga aplicar algoritmos que me permitam fazer, baseado em estatísticas, fazer uma prevenção, enfim, quase que uma bola de cristal, né, para identificar as minhas necessidades dos próximos anos, ou enfim, de acordo com o algoritmo que eu estiver utilizando, eu ter ações mais preventivas e não somente reativas, tá? Além de me trazer informações muito mais precisas para minha tomada de decisão dentro da minha empresa. Tá?
Um outro ponto importante, principalmente para as empresas que utilizam certificações, controle de qualidade e empresas onde tem um sistema de qualidade muito mais avançado, a gente consegue fazer esse tipo de integração, mantendo o compliance da empresa, ou seja, todos os treinamentos obrigatórios dos funcionários, vídeos, documentos que ele precisa acessar, treinamentos obrigatórios, sistemas de segurança, controle de equipamentos de segurança, documentos de confidencialidade que ele precisa ler e estar de acordo com aquele, enfim, com aquele procedimento, conformidades e não conformidades daquele processo, daquele procedimento, controle de versionamento de documentação também, onde sempre estará disponível a versão mais atual para todos os funcionários, né? Ou seja, todo o controle de qualidade, e principalmente empresas que utilizam normas ISO ou sistemas de compliance e controle de qualidade, estão à disposição também, que a gente consegue fazer o desenvolvimento dessas ferramentas também. Tá, ok? Uma mensagem importante é que não importa o desafio, com o M-Files é possível desenvolver qualquer tipo de solução, tá? Desde que você faça o controle, o acesso dessas ferramentas que você possui. Um ponto importante é que até hoje todas as situações que foram passadas para nós, e inclusive também junto com o pessoal lá de fora, nunca foi impossível fazer alguma coisa com o M-Files. Tá? A gente sempre consegue desenvolver algo que facilite e ajuda o dia a dia do cliente. Então, por favor, entre em contato conosco que a gente terá o maior prazer de ajudá-los. Tá? Aqui está o nosso contato, você consegue acessar nossas informações através do site www.ibsdocs.com.br. Entre em contato com a gente e a gente estará à disposição a ajudá-lo nesse tipo de solução. Muito obrigado.